Tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e começamos então o nosso vídeo hoje com uma leitura das cartas ciganas, a interpretação delas. Então, você que é iniciante, esse curso ele é um curso online, gratuito, e vamos começar com 10 cartas. As principais, né? Ela é, só para enfatizar um pouquinho, ela é composta por 36 cartas, né? O nosso baralho. E nós vamos desvendar uma por uma. Então, sempre antes de começar uma leitura, é interessante a gente fazer uma oração, né? Que ao longo dos vídeos eu vou ensinar também, né? E também é bom a gente sempre colocar um copinho d'água. Olha, vou mostrar pra vocês. Pra quê? Pra canalizar a energia. Então, sempre um copinho d'água aqui pra vocês, se vocês forem perceber, essa daqui é a Santa Sara, tá? Aqui eu tenho os ciganos. Sempre quando você for comprar, é sempre interessante você comprar o par deles, tá? Ó, o cigano e a cigana. Também vai ficar aqui do ladinho. E também atrás, Jesus, né? As entidades que nos... essa força, né? Que nos une, que é a força do bem, que nos guia nesses momentos de total dificuldade, né? E sempre também pelo caminho do bem. Eu gosto de citar isso nos vídeos. Então, nós vamos começar hoje com a nossa aula gratuita, a interpretação das cartas. É que nem eu sempre digo, a leitura, ela é feita da seguinte forma. Ela tem várias formas, na verdade, mas eu gosto de fazer, no primeiro momento, abrir a mesa real, que ela é composta por 36 cartas, e depois eu gosto de fazer a pergunta específica para o consulente. Daí as perguntas mais voltadas para o particular mesmo, né? Se eu vou ficar no emprego, se vai dar tudo certo, e aquelas perguntas que o pessoal costuma fazer. Então vamos começar? Então espero que vocês gostem e estamos aqui mais para troca de conhecimento, né? Para passar o conhecimento com amor e respeito sempre. Então, a primeira carta, eu já separei algumas, eu vou começar do 1 a 10, tá? 1 a 10, o nosso primeiro vídeo. Depois, ao longo dos vídeos, é a nossa primeira aula hoje, ok? Então, vamos lá. Então, a nossa primeira carta é a carta do mensageiro, né? Ó, que bonitinha que ela é. Então, o que ela significa? A carta do mensageiro, ela traz boas notícias. Então, a pessoa que tiver tirado essa carta, ela traz uma mensagem, mensagem chegando, coisas boas, né? É uma luta, é uma mensagem positiva, é uma novidade. E tem também a outra interpretação que se o consulente for tirar, se você for perceber, ela tá eu gosto de explicar também o significado dela através da carta, né? Ela é um cavalo e em cima tem o cavaleiro. Então, se a pessoa for tirar a relação do amor, ela é uma pessoa que chega na vida também, né? É uma pessoa muito sedutora. Então, ela tem dois significados dependendo da tiragem, que é a carta do mensageiro, né? E a carta de um homem muito sedutor, né? Então, essa é a nossa primeira carta, é a carta de número 1. Agora, a gente vai para a carta de número 2. Essa carta aqui, ó, é a carta do trevo. Ó, carta de número 2. Muitas pessoas dizem, mas é um trevo de 4 folhas. Isso é bom. Não é tão bom. Por quê? Ela tem, na verdade, ela tem um significado ao contrário, né? Se vocês forem perceber, é um trevo de 4 folhas embaixo, mas ela tem um significado contrário. Ela significa, na sua maioria, obstáculos. Obstáculos que a pessoa tem que passar, né?
problemas no caminho. Então ela tem uma interpretação ao contrário do trevo, né? Porque muitas vezes o trevo de 4 folhas é um significado bom, né? Mas aqui não, nessa carta aqui é obstáculos, é má sorte, ó. Outra dica que para os iniciantes, né? Se tiverem alguma dúvida, peguem um baralho, comprem um baralho e escrevam em cima, ó, com a própria mão, porque na hora da interpretação fica mais fácil de lembrar, né? E pode ter a certeza que você vai se sentir mais seguro, né? Na interpretação, e vai ser uma leitura mais dinâmica. Então, a carta de número 2, ó. Então, ela é uma carta de obstáculos. Agora, a gente vai para a carta de número 3. Aqui, ó. Ela tem 2 significados também, a pessoa que tirar. Ela pode ter o significado da mudança na vida, mudança. Olha, tem uma mudança muito boa acontecendo na tua vida. Se prepara para mudanças que ocorrerão. E também ela tem o significado de uma viagem. Na hora que você for tirar a carta para a pessoa, né, para o consulente, se sair essa carta aqui, é uma carta que significa que o consulente vai fazer alguma viagem. Muitas vezes sai certinho. Olha, você tem uma viagem a caminho? Não tenho, mas poderá ter. É uma viagem que está a caminho. Então, é uma carta também muito positiva. A próxima carta é uma carta da casa, ó, que bonita. É uma carta da casa. O que ela significa no modo geral? Ela significa o equilíbrio, né? O equilíbrio que tem que ter para resolver certas situações. E também ela é uma carta que pode ser que a pessoa tá querendo comprar uma casa, né? Ela também tem 2 significados dependendo das outras cartas que saírem ao redor dela, né? Ela é uma carta que pode ser relacionada à casa, a um lar, a uma ligação que a pessoa tem com o bem material. Então, ela tem 2 significados também. A carta do equilíbrio, né? Para ter, quando você chega em casa, você tem que ter o equilíbrio, né? E também é a carta que, se a pessoa está querendo comprar um imóvel, uma mudança, por exemplo, se sair a carta da viagem, do navio junto com essa, pode ser que a pessoa mude de casa, né? Então, dependendo do significado das outras cartas, é que a gente compõe o joguinho, ó, tá? Então, a outra carta é a carta de número 5. O que quer dizer essa carta aqui? Olha, a carta de número 5, ela significa o crescimento. É uma pessoa próspera. Então, geralmente, quando essa carta sai, juntamente com uma carta do dinheiro, quer dizer que a pessoa tem ascensão na vida. É a pessoa, ó, se você for ver pelo significado em si da carta, ela tem ascensão, a árvore, ela cresce. Então, a pessoa, ela tem progresso, ela é próspera. Então, é uma carta boa, é uma carta positiva, ó. É uma carta de crescimento. Então, se você for tirar, por exemplo, no meio de outras cartas, a pessoa quer saber se ela vai crescer no trabalho dela, né? Que diz que sim, ó, porque ela é uma carta totalmente positiva. Então, é uma carta boa também. Então, a carta de número 6, ó, olha só. Ao seu modo, ao meu modo, é uma carta bonita, ó, se vocês forem ver, ó. Tem nuvens, tem céu e tem mar. Só que ela não é uma carta positiva. Por quê? Porque tem as nuvens ali em cima que atrapalham a abertura do sol. Então, o que isso significa? São as nuvens para você não tomar nenhum tipo de decisão no momento. Quando as nuvens, a gente tem um sol lindo, né? E vem as nuvens e atrapalham a abertura do sol.
Então, é um aviso para não tomar nenhum, deixar as nuvens se dissiparem para o sol voltar a florescer. Então, essa carta aqui, ela é uma carta confusa, é uma carta de confusão. Então, se o consulente na tiragem for tirar, por exemplo, uma pergunta específica, que geralmente as pessoas me perguntam bastante em relação a trabalho. Olha, eu tô com um problema, né? Por exemplo, com o meu chefe. Qual que é a melhor decisão que eu tenho que tomar agora? Geralmente diria assim, se saísse essa carta, tu não tem que tomar decisão nenhuma, tu tem que esperar as nuvens, os dias ruins passarem, com a cabeça fria tu vai decidir o que tu tem que fazer, ó. Então é uma carta de confusão, apesar de que ela é uma carta muito bonita, né, por causa das nuvens, do céu, o mar, o sol, mas as nuvens, se vocês forem perceber, elas atrapalham, ó. Então é uma carta para tomar cuidado, é uma carta de confusão, para aguardar para tomar certas decisões, certo? Então agora a gente vai para a carta de número 7. O que vocês acham? A cobra. Então, num primeiro momento, ela é uma carta muito negativa, né? É uma carta, ela tem 3 significados, dependendo da tiragem delas, tá? Então, o primeiro significado é a amante. Então, num jogo de cartas, se você for tirar, né, no relacionamento, e tipo, sai a pessoa lá, você tá tirando as cartas, né? Bem tranquila, assim. E a pessoa te faz a seguinte pergunta: olha, eu quero saber se a pessoa tem outra. Um exemplo, tá? Isso é só exemplos agora de momento, tá? Isso aí, essa cartinha aqui, ó. E agora? O que eu vou falar pra pessoa? Sim, ela tem outra? Olha, nesse momento a gente sempre pede para ter cautela. Então, se aparecer essa cartinha aqui no momento da tiragem, você pode falar, mas tem várias maneiras de se falar, tá? Então, no comunicar a pessoa, você tenha muito cuidado. Tem que falar a verdade, mas com cuidado. E você vai saber como direcionar, né? Como se fala que a pessoa tem um amante ou um amante. Porque muitas vezes as pessoas elas não entendem, elas só querem ouvir, né, o que elas gostariam de ouvir. Só que às vezes tem que falar, porque senão não seria um jogo verdadeiro, né? Tu vai estar tirando as cartas e se sair a carta da cobrinha, tu vai dizer, não, tá tudo bem no seu relacionamento. Não, tu pode falar, mas de maneira que a pessoa não se magoe, que entenda, né? Usando todo o teu psicológico, alertando a pessoa que poderá existir uma outra pessoa assim e para ela tomar os cuidados necessários para não entrar num relacionamento extraconjugal, né? Tá? Então essa é a carta da amante. Então, e também ela é a carta, ela tem outro significado, por incrível que pareça. Ela não é, ela é uma carta negativa, mas em termos de saúde, tá? Se o consulente pedir assim, olha, eu gostaria de saber como tá a saúde do meu pai, um exemplo, tá? O meu pai, ele sofre de um problema crônico e eu quero saber como é que vai estar a saúde dele nesses últimos dias. A saúde dele vai estar boa. Tu viu? Ela tem duas, às vezes a carta, dependendo, ela tem 2 interpretações. Então, se tratar de saúde, ela é uma carta positiva, ela não é uma carta tão negativa, mas na área da saúde. Agora, na área do relacionamento, é a outra ou o outro, né? Enfim, é a carta da cobra, tá? Então, ela tem 2 significados também na jogada. Agora, nós vamos para a carta de número 8. Essa carta aqui, ela é uma carta do caixão, ó. Aqui não tem, né? Aqui ela é uma carta totalmente negativa. Ela é uma carta totalmente ruim.
Então, no momento que a pessoa pedir como é que vai estar o trabalho, como é que vai estar, se a pessoa vai sobreviver, o começo de um novo ciclo. Então, ela é uma carta negativa, é o bom encerramento de um ciclo, tá? Então, significa a morte, o fim terminou o fim. Não existem mais possibilidades. Claro que sempre dependendo como as outras cartas vão sair. É sempre um jogo, tá? Se tu tirar essa carta aqui pra saúde e ela sair com o caixão, realmente a pessoa vai ter dificuldades, né? Em sobreviver. Claro que é a maneira de como tu fala, né? Então, é tu cuidar sempre também isso. Mas ela é a morte, pode ser até às vezes de um emprego, é o final de um ciclo, é o fim de um ciclo, né? É o final de um ciclo. Então essa carta também, a carta do número 8, é uma carta negativa, infelizmente, tá? Agora a carta de número 9 é as flores. As flores é uma carta positiva, né? É o início de relacionamento, é o início de coisas boas, ela é esperança, é forte, uma carta de fortalecimento, né? Então é uma carta boa também, a carta de número 9. Então, se na tiragem for sair, olha, eu vou ter um relacionamento com essa pessoa, a gente vai namorar. Se sair essa carta aqui, que é a carta de número 9, sim, vocês vão namorar, tá? A carta de número 10 são cortes. Ela é uma são cortes da vida da pessoa, né? E se sair essa carta aqui, é a foice, né? E também tem a parte da personalidade da pessoa, né? Porque tem pessoas que sempre tem um jeito de cortar, né? Olha, não são pessoas negativas, né? Por exemplo, tu vai fazer um projeto, vem a tua amiga lá e corta. Então tu pergunta assim, olha, como é que tá a relação com a minha amiga? Ela vai te cortar, ó. Por quê? Porque ela é uma carta de negativa, uma pessoa negativa que sempre corta os teus projetos, não vai dar certo. A foice, ó. A foice cortando o milho, né, ali do ladinho, ó. Então é uma carta negativa. Então hoje essa é a primeira aula, tá? Pra gente não se alongar, porque às vezes eu vou fazer os vídeos em partes, tá? Então é a nossa primeira aula. Então espero que vocês gostem, tá? Pessoal, a gente vai fazer 10 cartas por vez. Então, pra mim não me alongar muito, clica de novo no próximo vídeo que eu vou dar continuidade nas outras cartas agora, tá? Então, são 36 cartas, as 10 primeiras já foram desvendadas. Vamos para as próximas. Beijo, obrigada.